Shalom, shalom, galera, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui mais uma vez presente, né, para juntos compartilharmos um pouco mais da questão do Yud, juntamente com o nosso querido irmão Franco. Né, hoje o irmão Cadmiel não pôde estar presente conosco, né, devido a questões de trabalho, enfim, né, o dia a dia, o correrio, né? Mas estamos aí para hoje fazer um videozinho um pouco mais curto, né, só compartilhando a questão do site, como que ele funciona, né? E dá tua boa noite aí, irmão Franco. Boa noite aí, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez com o Patrick, né? Já sou da casa, né? Já sou da casa. Então, já me sinto bem familiar aí aqui no grupo, né? Aqui no grupo do Techuvá. E é um prazer. É um prazer estar aqui e falar um pouco, né? Eu estava comentando com o Patrick para a gente fazer umas lives um pouco mais direcionada para algumas questões para explicar o IUD, né? E assim, depois que a gente tiver alguma série de pequenas explicações de como vai funcionar e de como funciona a ferramenta, a gente começa a partir para algo mais profundo, né? Não profundo da complexidade, mas profundo do entendimento, né? A gente possa abrir o espaço para a gente fazer umas análises diversas, palavras, usando a ferramenta que foi apresentada para facilitar, assim, o andamento, né? Também, peraí, deixa eu dar um agradecimento aqui, Patrícia. Agradecimento aqui, deixa eu ver aqui, quero dar uns agradecimentos aqui ao Matos, ao Vini, ao Jadson, ao Felipe, né, ao Patrick, né, por estarem a gente que iniciou aí o projeto do livro, né, são abençoados aí, que foi cada um de vocês. Nós tivemos dificuldades por compromisso de outras pessoas, mas graças a Deus, né, e a Rochua deu um jeitinho, ajeitou, e a gente conseguiu estabelecer de novo a nossa meta, né, a nossa organização, e graças a Deus saímos daquele acocho que era a editora que andou para trás. Mas graças a Deus já deu certo com outra editora gráfica, né? Nós conseguimos botar agora, de ontem para hoje, o barco de novo para frente, né? Do WhatsApp, das pessoas que que adquiriram o IUD, onde eu fico conversando, onde eu fico postando, e também estou aberto a todo tipo de dúvida, pergunta, esclarecimento que queira também correspondente tanto ao grego, ao hebraico, como ao IUD, ao próton, ao sinaítico, todas as questões que as pessoas tiverem com interesse. Também vamos estar no grupo lá discutindo sobre o assunto também, ferramenta, né, que é uma ferramenta, né? A plataforma IUD, ela é uma ferramenta que esclarece a questão do domínio do que é o real, né? A gente pode depois falar um pouco sobre isso também, sobre qual o efeito cognitivo da ferramenta para aquele que usa, né? Vamos lá. Com certeza, né? Aqui eu... Então, compartilhar Deixa eu botar a aqui o tela, celular vamos para... mostrar o site agora. Divide a tela, eu vou colocar aqui o celular para ficar mostrando, que aí eu fico acompanhando também. Uhum. Tá na mão aí, irmão. Fica acompanhando. Pode mexer aí, ó. Beleza. Deixa eu pegar aqui. A gente não vai falar muito sobre a questão do que é o Yugi, tá, pessoal? Sobre essa questão do site, porque a gente já fez 2 lives também, né? Isso. Deixa eu pegar aqui. Vamos trabalhar mais a questão agora da ferramenta, né? Da ferramenta. Hoje para vocês que estão vendo essa live, ou que verão essa live, é uma livezinha explicativa. Hoje, quero passar uma coisa... Vocês perguntam muito sobre isso, né? Perguntam muito sobre a questão... Deixa eu pegar aqui um IUD aqui, né? A questão do QR Code, né? Então, o QR Code que está dentro do livro, né? De cada verso, né? De cada parte do livro,
certo? Então, as pessoas perguntam sobre como é que funciona e como é que é a dinâmica, né? Bom, no site aqui, nós vamos ter o acesso que cada um pode ter gratuitamente. Os menus em cima são bem explicativos, faz o login, tem a agenda, que é gravações de eventos. O foco do IUD está em Jornal das Traduções. O foco está aqui. É no Jornal das Traduções que você vai ter todo o material grego, hebraico, proto-sinaítico, todo o próximo que traz o entendimento da ferramenta IUD, né, com material didático que querem conhecer o que é mais próximo do real, né? Então, a gente fica desenvolvendo essa relação de que a gente pode começar a compreender, né, como era o mundo real, entendendo como era a questão semita, a questão do pensamento semita daquele momento. Então, através deste menu aqui, você vai ter acesso a tudo. É muita coisa, Franco? Calma, nós não vamos acessar isso aqui hoje, não. Estou só dando uma explicação. No podcast aqui, certo? Vai ter, a partir de sexta-feira, eu vou estar gravando todo dia, de manhã, de tarde, de noite, olha, todo o material que eu tenho com o IUD, vou gravar no podcast. Então, você, quando entrar no podcast, você vai adicionar, vou dar o link que você adiciona ao podcast, e toda gravação nova, todo podcast novo vai sair no seu celular, correspondente ao IUD, né? Desculpa, você está tendo jogo aqui, então é terrível. Não sei como é que não tá esse jogo de bomba aqui para tudo que é lado. Então, no podcast, você vai ter acesso às informações, os áudios que nós vamos gravar, tanto em lives, quando fizer uma live eu coloco o podcast lá, como também individual, ou a conversa que tenha acontecido, ou uma dúvida de alguém que tenha colocado dentro, né, da plataforma IUD, né? Você tem acesso à sua conta, né, os dados que você tem pessoal, e tem também a loja, né? A loja, ela traz toda a parte do IUD, toda a apresentação, como é que funciona e tudo. Bom, basicamente, aqui é um site muito simples. A única coisa, o único foco que você vai, quando entrar dentro, que não estiver utilizando o QR Code, você vai ver no Jornal das Traduções, onde vai ter. Os links estão liberados? Vão estar liberados a partir de sexta-feira, que nós estamos fazendo uma reestruturação de banco de dados, passando todo ele para o servidor de maior suporte, começando sexta-feira, né? Então, estamos passando, acredito que até amanhã termina, eu vou fazer a revisão e deixar todos os links abertos para consulta, certo? Então, basicamente, quando você entra no mundo digital, é o Jornal das Traduções, é os menus, onde vai levar toda a questão do proto-sinaítico, do entendimento de cada parte, de cada palavra, né? E de cada axioma, tudo aquilo que você quiser conhecer sobre a etimologia antiga da língua, da escrita. Então, você vai lá. Lembrando, viu, Patrick? Abre a tela aí para nós aí depois a gente volta. Quero explicar uma coisa aqui, rapidinho. Amplia. Pronto? Uhum. Cadê? Deu uma travadinha aqui, desculpa. Pronto. Então, assim, bota em duas janelas, nós dois, para ficar mais simples. Tá. Vou dar uma explicação, que eu acho que é importante, antes da gente apresentar agora também a questão. Pronto. Assim que eu estou vendo melhor. Né? As pessoas perguntaram para mim sobre a questão do grego e do hebraico. Né? Franco, mas quando pego o IUD, parece que está pegando uma coisa quente, pegando fogo. Quando eu mostro o projeto, que eu apresento o livro, o pessoal já olha assim, isso aí é para quem estuda demais, isso aí é uma coisa assim. Tem pessoas que assustam pela relação do grego, do hebraico, do aramaico, aquela questão todinha, né? Então, o que eu queria deixar para os irmãos, assim, explicação. Bom, qual é a explicação? O IUD é uma ferramenta de pesquisa etimológica da palavra. Então, o que faz? O IUD pega a palavra e você, na própria língua portuguesa, vai conhecer cada palavra, o seu significado,
E dentro desse palavra, você vai conhecer a criação da palavra. Nesse caso, da língua semita. Então, por exemplo, você tem bara. Então, bara, né, tem várias explicações em português, tem outras modificações em inglês e tal, mas no português a gente vai tirar um conceito. Então, vamos criar. Então, lá, criar. Vou dar um exemplo, né? Mas esse criar, Franco, é já a língua portuguesa. A origem dessa palavra. Então, dentro do Yud, você vai conhecer cada letra e como aquela letra formou a ideia da construção de bara, né? Então, isso tudo você vai ver em português. O Yud é uma ferramenta completamente na língua portuguesa. Você não precisa aprender grego e hebraico para trabalhar o Yud, de forma nenhuma. A ferramenta é o próton. A ideia do Yud é trazer o renovo, trazer o perdido, trazer o esquecido, trazer a linguagem dos patriarcas. Então, uma coisa interessante, meus amigos, é que naquele tempo eles não trabalhavam com semântica, sexologia, com gramática, com hermenêutica. A linguagem do mundo antigo era uma linguagem cognitiva, era dentro da ontologia humana. Então, a escrita era uma interpretação do que visualmente o indivíduo teve. Então, ele faz uma transcrição visual através dos desenhozinhos, né? Aqueles desenhos que vocês têm, que vocês vêem no Yud, ou também na internet, que é o proto-sinaítico, o proto-cananeu, né? Ou também o fenício, que é o proto-hebreu. Então, aquele desenho, aquela formação daquela palavra foi construída pela visualização. De forma nenhuma acredite que Moisés estava preocupado com o tempo presente, passado, futuro, se tinha que colocar uma vírgula antes do adjetivo ou depois do provérbio. Isso aí não existia, de forma alguma. No tempo de Moisés é aquele que aqui diz no Ceará. Não sei se também diz por aí. É como? Quer que eu escreva com uma quenga de coco? Botar um O? É só botar um desenho lá. Pronto, fez um O. Da mesma forma. Então, Deus preferiu essa comunicação cognitiva, que ela é muito superior. Você tem uma ideia, a língua antiga, você tem uma formatação de 8.000 palavras. Aqui você consegue, com 8.000 palavras, ler todo o Antigo Testamento. Mas na língua portuguesa são 400.000 palavras. Né? Então, quanto maior a língua de alto nível, mais burra a pessoa é. Infelizmente é assim. Por quê? Porque a língua de alto nível, ela tem um sufixo para tudo. Eu vou para casa. Você vai no universo hebreu, você coloca o desenho caminhando para casa. Você coloca ali, você pode colocar 2 desenhos e um desenho de uma casa. Pronto, já interpretava ali que o cara estava caminhando para casa. Então, ele não tinha toda essa morfologia de juntar as palavras com com verbos de ligações, com adjetivos, com conjuntivos, com isso e com aquilo outro, para formar uma palavra. Então, o Pentateuco, que é o códex que Deus escreveu com o dedo, é bom deixar bem frisado isso, Deus não estava preocupado com terminologias gramaticais. Isso aconteceu nosso presente momento. No mundo antigo, a construção ela era uma linguagem cognitiva, não era uma linguagem gramatical. Até porque a escrita veio muito tempo depois, né? Isso, claro, pois é. Então, o processo que nós queremos ter é resgatar. As pessoas falam assim, muitas vezes falam, vamos conhecer o nome de Deus. Vamos fazer o nome de fulano. O nome ele leva um link. O nome é um link. É um link do que você quer chegar. Mas, o que é que é a nossa ideia? A nossa ideia ela é trazer a profundidade. Vamos pegar esse nome e estudar esse nome. O que esse nome representava dentro do mundo antigo. Como Elohim representava. O que as letras representavam cognitivamente. Aí vamos agora ver. Eu queria só dar essa ideia, né, para a gente ver. Divide a tela de novo.
para eu apresentar. Aos poucos a gente vai trazendo, pessoal, essas curiosidades, entende? Por exemplo, a relação a de Isaías, amplia a tua tenda, né? Sobre essas percepções, e os irmãos vão ver quão belo que é tu entender a escritura dessa forma. Exatamente. Meus amigos, deixa eu explicar uma coisa. Quando a pessoa, através do QR Code, através do livro, bater a foto do verso 1, que aqui não é 1, aqui já é o verso 14, do capítulo 14. Mas quando ele bater o QR Code no verso 1, Gênesis 1, ele vai para o guia. Nesse guia nós temos aqui o verso que o QR Code bateu. Tá conseguindo enxergar, Patrick? Pronto. E aí embaixo você vai ter cada palavra que tem no verso 1. Então, quando você tem a ferramenta IUD na mão, você vai ver uma tradução livre e também vai ter uma transcrição livre feita por nós, que é uma síntese da construção de todas essas palavras, né? Então, por exemplo, nós temos aqui verso 1, nós temos no princípio criou Deus os céus e a terra, né, que é todo mundo conhecido, mas nós temos o quê? Nós temos as palavras correspondentes a os Strongs. Nós temos o Hereshit, né? Então nós temos o Bara, então nós temos todas as Strongs e as palavras correspondentes do livro aqui. Então, se você está estudando aqui e você quer ver sobre Bereshit, eu quero conhecer sobre o começo. Então, você vai, já com acesso no seu celular, que essa tela tem, você vai clicar, né, no código que você deseja conhecer a palavra, que está na plataforma aqui, e o sistema vai te enviar para a palavra, para você ter um conhecimento mais amplo da palavra. Deixa eu abrir, que o meu computador está um pouco pesado, mas acho que ele vai abrir aqui. Abriu. Então, quando você, no celular, tiver acesso e abrir, deixa eu ver, ele vai abrir. Pronto. Então, você tem o primeiro, que é Hereshit. Você tem as Strongs, que é a 7225. Você vai ter o significado das palavras, da palavra, certo? Você vai ter a origem dela, que no caso é 7218, ok? E mais embaixo, você vai ter o quê? Nós vamos ter, a palavra na essência mais antiga, na proto-sinaítica. E mais embaixo, você vai ter cada explicação de todas as letras que formam a palavra princípio, cada significado daquela letra. Então, essa palavra, ela tem um significado cognitivo no indivíduo, né? Então, por exemplo, nós temos aqui, primeiro, começando, o melhor, o chefe, a parte escolhida. Então, você compreende que o tradutor pode decidir colocar, ou na mente dele, decidir colocar qualquer palavra, mas ele decidiu colocar princípio, né? O início, né? Mas você tem outras opções, você tem a parte escolhida. Cada palavra dessa gera uma cosmologia nova no entendimento da pessoa. Percebe? Né? Então, por exemplo, se Deus está falando de cosmo, ele pode estar falando de partes escolhidas do cosmo. A Terra é uma parte escolhida do cosmo, né? Assim como a Lua é uma parte escolhida do cosmo. Então, você tem explicações variadas para as palavras que formam o Hereshit, né? Que numa modificação bela, né? Uma modificação, vamos falar também depois disso, nas modificações proféticas, mosaicas, né? Moisés ele faz o acrescento de palavras, dando as origens, mais ênfase às origens da palavra, e assim os significados mais importantes sendo ressaltados, né? Então, no caso aqui,
Por exemplo, no caso de Bereshit, você tem o cabeça, você tem a força, né? O boi como sendo o forte, né? Então, a cabeça forte. Nós temos o dente, né? A presa, quer dizer, segura, aquilo que segura fortemente. Você tem o Yud, que é elevação, que é trabalho, que é a força do trabalho do dia a dia, a revelação que vem do alto. E você tem um Tav, marca, assinatura, decreto. Então, cada letra dessa tem um sentido cognitivo dentro do autor na hora que ele escolheu para colocar essa palavra. Então, a construção, a nossa ideia, a ideia da ferramenta Yud é com que você pegue cada palavra e você possa profundamente estudar essa palavra e ter um entendimento mais completo do sentimento que aconteceu na hora que o autor estava lá. Qual era a ideia do autor? Né? Que o autor queria dizer na hora que escolheu essa parte. Por exemplo, eu posso parafrasear aqui. Está dando para me ouvir direito, Patrick? Sim, está ótimo. Por exemplo, eu poderia parafrasear. No português, nós temos princípio, no princípio, mas nós poderíamos parafrasear que, no caso, princípio, ela tem uma ênfase de um líder que com força exerce trabalho. Não é verdade? Olha, eu tenho um líder que com força exerce o trabalho, um líder que com força exerce o trabalho e decretando esse trabalho com o TAV. Né? Então, aqui você já tem um indício. Então, o início começa com essa energia, com esse líder que com muita força, com muita grandeza, exerce um trabalho, um decreto de um trabalho. Então, quando você vê a ideia transcendental que Moisés colocou através das palavras, você vê que inicia-se a história bíblica falando dessa força, desse trabalho, desse líder que está decretando através do seu ato, da sua ação. Então, nós estamos falando de que pessoa, Franco? Então, a própria Bíblia começa falando do próprio Deus, do próprio Criador. Né? Então, essa interpretação, né? Essa interpretação outrora esquecida, perdida, depois das diásporas, e infelizmente paganizada pelos séculos, é que hoje o indivíduo olha para esta palavra, hoje as pessoas em geral olham e vê apenas princípio. Mas eu vejo um princípio que na mente do autor significava Deus iniciando o seu processo através da força do seu trabalho. Deus iniciando um processo forte através da força do seu trabalho. E isso leva para o indivíduo, para aquele que está procurando uma conexão com o Criador ainda maior, agora, nesses tempos de apostasia, entender que a própria Escritura colocou dentro a história do Criador também. Começa-se com o Criador, começa-se com esse líder, através de sua força, assinando esse decreto, assinando essa ideia, essa construção dessa ideia, né? Então, essa é apenas uma análise simples de uma palavra, né? Da palavra que está em Gênesis 1:1. Então, meus amigos, você tem uma ampla gama de informação. Ampla gama de informação que você vai ter aqui. Porque aqui você vai poder ver cada palavra, a força de cada palavra e o que ela significa dentro de cada palavra. Também, nos podcasts, eu vou fazer a transcrição de áudio dos principais versos que as pessoas, das principais palavras e como as transcrições sinaíticas se acontecem. Então, na produção do Yud, no compartilhamento das informações, que as pessoas forem conhecendo e vendo cada vez mais o Yud e também publicando dentro da plataforma, vamos poder começar a clarear a mente das pessoas para ter esse entendimento, esse melhor entendimento
da origem da palavra. Por que aquela palavra tem aquelas letras? Qual a importância daquelas letras? Então, em cada batida do QR Code, você vai diretamente para a escolha do verso, e nessa escolha do verso você tem todas as strongs correspondentes àquele versículo. Detalhe importante, meus amigos. As traduções, às vezes, são berrantes. Palavras que não existem, axiomas que não existem, palavras que não constam dentro daquele verso, que são retiradas. Para você ter ideia, é grotesco. O livro de Salmos tem momentos em que o escrito tem 4 palavras, mas a construção do verso tem 12 palavras. De 4 para 12 é um distância muito grande. Né? Então, assim, você pode até construir uma ideia para poder apresentar aquelas 4 palavras. Você não pode também criar uma filosofia em cima dessas 4 palavras e adicionar mais 7, 8 palavras para dar ênfase a uma visão teórica. Né? Então, o IUD também vai ser uma ferramenta para que você possa realmente conferir se naquele verso aquela palavra existe. Se naquele verso aquelas palavras que estão lá realmente condiz com o codex original, condiz com o codex que está lá. Então, o IUDS, ele é uma prova e contraprova de qualquer tradução bíblica vigente para ajudar você a entender aquele verso. Então, você tem 3, 4 traduções diferentes. Algumas divergem. Você pega o IUD e ali você vai tirar o meu termo. Ah, essa aqui, faltou essa palavra, com o IUD aqui está explicando agora. Agora sim, eu entendi. Então, a ideia, a construção da ideia é de que cada verso você possa estudar cada verso e nesse verso cada palavra possa ser desenvolvida pelo entendimento de cada um, né? É isso aí. Reduz de novo, Patrícia. Acho que deu para dar uma entendida, né? Pessoal, que ela se encontra, tá? Fechou? Bota nós dois de novo. Aí. Pronto. Pronto. Então, quando a gente está estudando a escritura, a gente quer uma palavra específica e aquela palavra, eu não vou conseguir ter uma resposta com uma ideia teológica moderna. Eu só vou compreender se eu for na da construção dela. Né? Então, aquela palavra, ela tem que se construir, ela foi construída como? Né? Uma coisa que eu quero trazer, Patrícia, vamos trabalhar mais à noite, primeiramente, apresentar, depois fazer uma série, os 10 mandamentos. Como é realmente levítico na visão proto-sinaíta. Como é os 10 mandamentos, como é a origem que Deus colocou com o dedinho lá, como é os 10 mandamentos e a melhor interpretação que as pessoas podem ter dos 10 mandamentos, né? As pessoas, às vezes, dizem assim, não, Jesus veio e matou tudo, acaba, esquece com tudo. Jesus veio, nada mais é necessário. Né? Então, muita gente tem essa falsa interpretação de que você pode adorar a Deus sem ter um compromisso com a Escritura. Né? Isso é um equívoco muito grande. Né? A graça e o conhecimento têm que andarem junto. Né? Claro que se a pessoa, ela por um motivo político, econômico, de força militar, de regime, ele não conseguiu ter acesso à Escritura, aí é outra história. Mas quando a pessoa tem o acesso, né? Tem o acesso, que nem o Brasil, um país livre, né? Com toda a estrutura de acesso, né? O Brasil é um país que se pode estudar qualquer língua, qualquer religião,
né? Então, o Brasil é agraciado por esse poder estudar, coisa que em outros países não tem. Então essa é a ideia, né, principal da nossa ferramenta, fazer com que as pessoas, em cada palavra, possam entender a origem e ponha em xeque algumas coisas que ela já tem dúvida, alguns conceitos. Não é isso? Está sem áudio? Pode continuar. Já deu 31 minutos. Vixe. Eu acho que tá bom. Só para dar uma palhinha hoje, né? Eu esqueci de tirar do privado. por isso que tem pouca gente aqui, ó. Botou no privado. Fala, meu Deus. Eu deixei no privado em vez de colocar no público. Eu disse, mas só tem 6, cara. Eu digo, daí o Lincoln mandou aqui, o caminho israelita, tira do privado. Eu digo, misericórdia. E agora como é que eu faço para tirar isso aqui? Mas quando tirar, a pessoa pode assistir tudo? Quando tirar? A pessoa pode assistir tudo? Sim. Eu vou tentar tirar aqui. Eu pedi pro Cadmiel agora. E aí pronto, a pessoa assiste. A pessoa pega e assiste completo, né? Então, assim, a minha ideia hoje, Patrick, era a gente começar a dar umas explicações básicas, né? Algumas explicações básicas, que é bem básico, damos só uma palha por cima, bem básico, de como é que vai funcionar a mecânica. O cara bate a foto, vai para o capítulo, para o verso, e daquele verso ele escolhe a palavra e ele vê a palavra. Basicamente, a mecânica da ferramenta vai funcionar assim, entre o livro e a plataforma digital. A mesma coisa. Então, a ideia da construção é essa, né? Alguém tivesse alguma pergunta, alguma coisa assim, que até então que a gente for fazer uma livezinha só explicativa, acho que vai ficar mais proveitoso também, né? Para não esticar muito. Sim, é que daí a gente pode começar a aprofundar um pouco mais, né? Na questão de mostrar essa relação visual mesmo das palavras, né? Não ficar apenas nós falando, né? Mas a gente tratar também da questão visual, né? Porque o que traz a questão, né, do sentido e do significado é a parte visual, né? Porque há uma emoção em cada letra. Na conexão de cada letra há uma emoção. E a palavra, meus amigos, quando vocês forem começar a estudar conosco, vocês vão entender que Deus registra uma história em uma palavra, e muitas vezes é emocionante você ver como as palavras contam a história. Então, lá na nossa comunidade, temos um rapaz lá que conhece grego, hebraico, aramaico, ele conhece tudo no mundo, acho que até chinês. E ele diz, eu falo um bocado de idioma e tal. Aí ele vai participar das gravações e das explicações que eu vou dar lá com as pessoas lá. E aí ele diz assim, ele olha e ele diz assim, mas eu não... Ele disse, eu não compreendo. Eu não compreendo esse negócio porque você está apresentando uma coisa aí que eu não tinha uma visão, eu não via desse jeito. Você está dizendo que eu tenho que agora entender as palavras como se elas falassem. Eu disse, e é isso mesmo, as palavras elas vão falar, você vai ter que entender. E o interessante, viu, Patrick, dizer também para todos aí, meus amigos, 22 letras, você vai compreender esse codex todinho. O que nós estamos falando aqui está dentro de 22 letras. E que você vai aprender o entendimento em português. Com 22 letras, nós garantimos que você vai ler uma interpretação sinaítica, digamos assim, transcendental da escritura.
Ah, Franco, mas as regras do hebraico e do grego? Não, isso aí é língua hebraica e grego. Nós trabalhamos com a etimologia da palavra. A nossa ideia é trazer a essência que foi perdida. A construção cognitiva em cada palavra que tem no Pentateuco. Nossa ideia é essa, a construção da nossa ideia é essa. Não é isso? Eu acho que sim, né? Eu acho que o mais é só para mostrar um pouco como é que funciona, né? Quando coloca. É o Google Lens, né, irmão? Isso. Você pode utilizar lá na plataforma, eu vou inclusive, tanto na loja como na opção lá do jornal, lá embaixo, 2 aplicativos, certo? Muito bons. Excelente aplicativo. Um é o Google Lens, que funciona em iPhone, e outro, né? E o outro aplicativo, que é muito bom, que também ele é gratuito, né? É o Barcode Scanner. Excelente aplicativo. Por quê? O Google Lens, ele tem um probleminha. Qual é? Se a câmera da pessoa tiver com algum desfoque, ele já não vai entender. E esse outro aplicativo aqui, que também é gratuito, tem na Play Store, ele corrige os problemas de câmera. Então, se a pessoa está com a câmera um pouco ruim do celular, né, ou então desfocada, esse outro programa, ele corrige e melhora. Então, você vai usar os dois. Você usa o Google Lens. Se não estiver funcionando, você, com certeza absoluta, esse outro aplicativo, qualquer celular vai conseguir ver, porque ele corrige, sabe? Ele corrige a imagem embaçada da câmera e aí ele consegue capturar o texto. Então, o texto vai bater em cima. Quando bater em cima, quando ele bater a foto, vai aparecer o link, tanto no Google Lens como no barcode. Então, você vai ser enviado para lá através do navegador, né? Então, o link entre o livro e a plataforma é o QR Code. É que nem o nome, né? O nome é o link do indivíduo, né? Então, é isso aí. Ei, irmão Franco, eu já tenho a resposta desse questionamento que o caminho israelita aqui falou, né? Colocou assim, ó, o Franco podia elaborar um curso para nós. Eu acho que quando a gente começar o trabalho aqui da plataforma com mais finco, a própria slide vai ser um curso. A pessoa entra dentro e pergunta. Então, você vai fazer 1 hora de explicar Gênesis 1, 1 hora, proto-sinaítico. Então, você entra dentro e começa a perguntar, e a gente vai trabalhando. Agora sim, a gente pode abrir um grupo, não gosto muito de grupo, não, mas a gente pode abrir um Telegram exclusivo para quem está acompanhando as lives específicas aqui e em outro canal que a gente fica colocando, né? As pessoas acompanharem. Mas eu acredito que as nossas lives serão um curso. E nós vamos profundamente mesmo, viu? Aqui nós estamos só começando agora. Começando, né? Então, nós vamos pegar, vamos tirar o DNA de Bereshit ao extremo, né? Por exemplo, Bereshit tem 12 axiomas. Cada axioma daquele tem uma formatação diferente. Então, por que Deus pegou, por que tem lá a parte escolhida? Porque tem um axioma de Bereshit que significa pegar algo, agarrar algo para si. Então, cada palavra tem sua história e tem sua cosmologia. E, meus amigos, vocês não vai ser difícil. Agora, eu vou dizer para vocês, é um caminho mais longo você aprender hebraico para poder compreender o Yud, ou você decidir apenas ir diretamente pelo próprio Sinaí. Você vai aprender, você vai compreender com profundidade, com muito mais profundidade, você vai compreender a Torá ao ponto de você entender que ela foi usurpada pelos religiosos e foi transformada em uma lei, podemos dizer assim, uma lei judiciária,
né? Foi torná-la como uma lei judiciária e assim fez com que as pessoas tivessem uma percepção errônea da interpretação que Moisés colocou lá, né? É o que eu estava comentando até ontem, né, com o pessoal ali, né, que a gente não pode pegar, por exemplo, o grego clássico e querer interpretar o grego koiné, né? É a mesma coisa o hebraico clássico e tu querer interpretar o fenício, um exemplo, né? Não vai Exatamente. fechar, sabe? Uma que vai começar a pautar letras, por quê? Porque eles trabalham muito com a relação das strongs, né? Aquilo que já tem determinado por tradição, né? Exatamente. Então isso é muito difícil, né? Então é essa questão, né, pessoal? Quando a gente fala, a gente não está sendo preconceituoso, a gente não está dizendo que não serve para nada, não é isso, mas a conexão se perdeu, aquela relação que o indivíduo tem entre ele e a escritura, entre a palavra, né, escrita e o que ela traz, né, na relação de indivíduo mesmo, se perdeu. A, É esse que é o ponto, a, né? Patrick, a gente, não só o INUD como etimologia, mas também vamos começar a falar também, nós vamos passar para vocês sobre como era a cosmologia, cosmovisão cognitiva. Como é que eles pensavam e como é que eles raciocinavam. Mas, como é que pode? Pode, pelo Codex você consegue entender. A relação, por exemplo, você tem uma relação profunda, por exemplo, você diz assim, no grego fala alfa e ômega, o começo e o fim. Você tem uma cosmologia grega, de interpretação grega, de entendimento grego, de princípio e começo. Quando você vai para o Pentateuco, que é a origem de todos os outros codex, se não apontar para ele, não funciona. Então, quando você vai ver no mundo antigo, você vê que o fim e o começo é uma coisa só na cosmologia proto-sinaítica. O fim é a plenitude do tempo, é o conhecimento de Deus no seu ápice. Então, o fim na mente semita é quando você tem o conhecimento total de algo. Então, eu encontrei o fim daquilo ali. Eu vou fazer engenharia. Eu cheguei no fim do meu ápice. Eu cheguei no fim do meu conhecimento máximo sobre engenharia. Mas eu não cheguei no fim absoluto, porque... Mas então, o que acontece? Quando se fala justamente da plenitude dos tempos, que lá no grego tem essa relação, é trazendo para a questão semita. Que você haverá um tempo que, sim, nós teremos uma plenitude da consciência de Deus por completo. Por isso que ele diz, Israel, te prepara-te para te encontrar com teu Deus, porque aí sim você vai ter uma visão mais completa e mais ampla de Deus. Então, quando se tem uma visão completa e ampla de tudo, é o fim naquele pensamento semita, naquela construção sinaítica. Então, as pessoas ficam procurando o fim, mas o fim para cada um de nós, com a mente semita, pode ser amanhã. Deus se revela a gente por completo. O nosso fim chega. Não porque acabou a nossa vida, mas porque Deus vai se revelar completo em nós. Né? E é isso que os patriarcas esperavam. Né? Essa plenitude de tudo, que é colocado como fim, como alfa e ômega. Então, são coisas diferentes, pensamentos diferentes, que quando a gente aprende a ler, a gente consegue entender. E tira aquela questão de dizer que a Bíblia entra em contradição. Em contradição é a cabeça de quem não quer pesquisar, não quer estudar, não quer compreender um pouco o entendimento. Principalmente o grande erro é ver o grego como uma língua grega. Né? O Novo Testamento é um livro grego, mas escrito pela mente semita. E essa é a gente está falando de princípio, né? Princípio, enfim, né? Como eles tratam o Aleph Tav, né? É interessante porque quando o próprio Messias fala, né, do paraíso, tu vai na definição da raiz hebraica da palavra grega, é Éden. Olha que interessante. O Messias não está falando de fim, o Messias está falando de começo. Porque a relação de tempo é diferente do hebreu para o grego. Né?
E as pessoas, às vezes, divergem, diz que há o entendimento errado do grego. Não, você tem que entender a origem da palavra grega. O que é que o semita pensava na hora que ele estava escrevendo? Aí você diz, Franco, como é que eu vou saber? Nós também da plataforma vamos lançar também para vocês o grego numa visão que vocês nunca viram na vida. É doideira, né? Um grego que vocês nunca viram. Tiago, a epístola de Tiago, como vocês vão ver na plataforma, vocês vão ver um semita falando. Vocês não vão ver um grego falando ou um filósofo judaico-cristão contemporâneo falando. Vocês vão ver um semita de 2000 anos falando. Assim como João também, e assim como os demais. Eu acredito que a gente possa dar um empurrão aí numa renovação, né? Ou como vocês dizem, né? Como reestruturação, esqueci. Uma restauração. Restauração, a palavra-chave, né? Uma restauração daquilo que foi, daquilo que foi esquecido, perdido, né? Esquecido, perdido. E aí tu vai ver, né, que o vínculo, ele é tão forte, né, como o Pentateuco, com a Torá, né, como eles chamam, que é isso que faz com que aquele texto seja inspirado. Por quê? Né? Porque ele retorna para o códex original. É isso que define se o texto é ou não é inspirado. Sim, né? Ele tem que apontar para aquele mais antigo, ele sempre vai ter que passar por lá. Para aquilo que Deus escreveu com o dedo. Né? Tem que retornar para lá. Você não vai... você não pode... Um livro é canônico porque ele abrange uma ideia filosófica, no caso, o cristianismo. O grego é canônico porque ele adota o cristianismo. Não, a interpretação de cada um tem. Ele não é canônico porque ele traz uma filosofia cristã. Ele é canônico porque quando você pega o grego, a peixita, e você pega o hebraico, ou você pega o próton, você consegue ver a conexão clara e absoluta de que aquele livro aponta para a raiz, né? Aponta para o próton. E é esse o retorno, pessoal. Estamos no tempo da apostasia completa. Estamos no tempo em que as pessoas estão pegando a palavra de Deus, estão vendendo à torta e à direita, e olha, e escuta o que eu vou dizer. Eu sou um crítico da religião cristã. Sou um crítico. Sempre fui declarado. Vivi dentro de missões, fiz tudo, mas sempre fui um crítico. Né? A religião, ela nunca vai refletir o real. Nunca vai refletir o real. A religião reflete uma busca. Apenas a escritura pode levar uma interpretação que reflita o real. E esse que reflete o real é Yahushua. A escritura vai apresentar para vocês a construção da ideia. Né? Vai apontar para vocês a ideia. A Torá constrói a ideia, desenvolve a ideia, e os outros livros vão construindo a ideia para que ela não se perca, e aí você tem os evangelhos, você tem os livros gerais, as epístolas, você tem toda uma construção que aponta a uma mesma essência, que é o próprio Deus, claro. A construção de Deus, Deus que fez tudo isso. Então, essa ideia de que os livros... um foi escrito na época, outro na outra, um teve a ação do homem, não foi a ação de Deus. Então, já é um problema. Se o indivíduo pega a escritura e ele tem dúvida que foi uma construção de Deus, então já é um problema para ele tentar estudar qualquer coisa. Né? Porque a escritura, uma das questões essenciais da escritura é que você creia que foi Deus que escreveu. Se você não crê, infelizmente é inútil. Não adianta nem assistir essa live. Se você não acredita que o Criador escreveu cada linha, ou sistematicamente, ou jogando emoções, ou fazendo inserções no escritor, se você não acredita nisso, que houve uma intenção de Deus na escritura, por exemplo, quando a gente fica estudando o próton e a formulação das palavras, você olha ali para aquele texto e diz assim, só Deus para pegar as palavras certas e encaixar daquele jeito, né?
você vê a ideia, a percepção da ideia, ela se torna tão crítica, Patrick, que as pessoas poderiam... Cada codex tem sua particularidade. O grego tem sua essência, a peshita tem sua essência, o aramaico específico antigo tem sua essência, o hebraico tem sua essência, o proto-sinaítico tem sua essência. Então, o que é, Franco, o que é necessário? Conhecer o códex, entender o códex. Todos eles falam sobre o códex, mas se você não souber interpretar o códex, infelizmente, você vai estar dentro de uma religião. E essa religião não vai refletir o real. Não vai refletir o real. Por exemplo, uma coisa interessante, para não falar muito sobre essa questão, chegaram para o Messias e perguntaram, fala a verdade aí, cara. E aí o Messias foi e disse assim, olha, eu sou real. Disse para Pilatos, eu sou real. Então, aí o cara colocou lá, verdade. Decreto divino e tal. Aí você fala, e Jesus falou assim, cara, eu sou a realidade, eu sou o fato, eu sou real. Aí Pilatos vai e pergunta, mas o que é verdade? Porque até então a verdade sempre foi subjetiva. Um diz uma coisa, outro diz outra. Nenhuma verdade reflete o real. Né? Mas naquele momento ali, falando do Messias, ele não estava dizendo que tinha a verdade, ele estava dizendo que ele era a verdade. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando a pessoa vai para o grego, que lê esse trecho, ele tem que entender que o autor, quando escreveu aquilo ali, ele não estava contando uma história que ele ouviu, ele estava contando uma biografia do que aconteceu. Né? Então, o autor escolheu palavras semita, mas como no momento não tinha, ele desenvolveu o mais próximo grego, para que a pessoa entendesse o que acontecia. Então, quando a gente lê hoje, o estudioso que a gente lê o grego, nós lemos as palavras que formavam aquela palavra e quais é que o apóstolo escolheu em grego para interpretá-la. A essência é essa, conhecer a interpretação, o entendimento que o autor... Então, você conhecendo isso e vendo nessa lógica, você consegue entender um pouco melhor o grego e ter pouco ranço a ele, porque tem gente que parece que tem ranço ao grego, né? Então, essas interpretações que a gente tem que pegar devagarzinho, né? Conhecer. O grego é uma língua fantástica. É só você começar a entender o que é que o semita queria dizer. E não o que o grego quer dizer, mas que o semita queria dizer. Esse é o conceito, quando se lê o Novo Testamento. Né? E outra coisa, é um veneno o português, viu? O Novo Testamento em português é um veneno, viu, pessoal? Irmão Franco, vamos dar uma brincadinha, né? Por exemplo, vocês pegam ali Gênesis 1:21, né? Que é ali onde fala, né? E criou Deus os grandes animais, né? Nossa, show de bola, né? Aí tu vai pro hebraico, antes do bara, né? Moisés coloca um vav e um yud. Sim, um trabalho grande, né? Um trabalho, vamos dizer, uma criatura elevada, grande. Né? Uma criatura que não é comum. E aí vocês vão começar a ler, pessoal, e vocês vão ver que isso faz sentido, entendeu? Dentro do contexto do verso. Né? Porque ele tem que colocar, porque esse trabalho, essa criação, né, dos grandes animais, teve um sustento maior, um trabalho maior, uma força maior, né? Isso. Aí você vai e o cara vai dizer assim, não, isso aqui, quando Moisés escreveu, ele botou esse axioma para dizer que era feminino. Meu Deus do céu. Naquele tempo, a negada escrevia com um canzinho de bronze em cima do pedaço de pau. Ou pedaço de pedra, meu Deus do céu. Tu acha que ele estava preocupado? Meu Deus, ele não sabia nem o que era axioma nesse tempo, Moisés. Né? Então Moisés olhou e disse assim, rapaz, esse bicho aqui é grande, então ele deu trabalho. Ele vai lá e coloca o Yud e o Vav. Esse bicho deu trabalho, cara, fazer. Então ele coloca o Yud e o Vav, assim como os gigantes. Assim como os gigantes.
Os gigantes são as sementes elevadas. Né? Isso aí tudo vamos falar aqui também nos canais, no canal também. Pô, o que é que os gigantes têm de diferente? Foi esse negócio de gigante? Tem toda uma história do meme, da construção do desenhozinho que você olhando diz assim, peraí, isso não é uma pessoa normal. Que Moisés transcreveu, não é uma pessoa normal. Né? E aí você vê que esse tipo de palavra que Moisés colocou não repete em nenhuma parte da Bíblia. Por quê? Porque aquelas pessoas específicas sofreram aquela modificação. E viveram naquele tempo, né? Ou está correspondendo àquele ato histórico, né? Exatamente. Não tem mais. A cosmologia é ali, naquele momento, naquela ação. Né? Então, não é colocado em nenhum outro momento. Por quê? Porque Deus não criou outra vez os grandes, só criou uma vez os grandes animais, os animais gigantes. Alguns dizem grandes répteis, outros dizem grandes monumentos, grandes que construiu toda uma ideia também filosófica, porque a essência é um animal que teve um trabalho muito maior para ser feito. Então, mas Deus cansa? Não, a questão não é essa, né, Patrick? A questão é dizer que aquele animal é diferente dos outros, né? Humanamente, a escritura é para o homem, não é para Deus. A escritura foi nos dada, não é para Deus. Se fosse para Deus, aí eu ia dizer que ele tinha cansativo, mas é para nós, né? Então, tem essa questão, tem que ver isso aí. A escritura é um livro vertical, down-up, né? Não, up-down, de cima para baixo. De forma nenhuma fala de Deus, não. Então, é loucura. Pessoas querem entender sobre Deus, Deuteronômio já diz o quê? Que as coisas do céu é reservada para quem mora no céu, não é reservada para nós, não. Né? Paulo disse que aquilo que está no sétimo céu é reservado para aqueles que foram recebidos o direito de entender. Né? Então, tem coisas que morrem ali. Né? Infelizmente. Pode repetir? Não sei, sabe? Deus pode dizer, mas pelo que a gente sabe, acabou ali, né? Os gigantes morreram ali, né? Acabou-se, os grandes animais morreram ali, né? E ainda tem aquela questão, Patrick, do Haaretz, do V. Haaretz. Sim. Né? Tem as questões interessantes, as pessoas, de um verso para o outro, a Terra sai de uma cosmologia para outra, de um verso para outro, através de uma letra, a Terra sai de uma cosmologia para outra. E isso aí é uma coisa fantástica, maravilhosa. Quando você vê ali que a Terra estava em Deus, na ideia, era uma ideia de Deus. E aí depois ela cria forma. De um verso para o outro, através de uma letra, se cria forma. E a própria relação de conjunto, né, irmão? Como a gente estava falando também, mais futuramente a gente vai trazer, né, de primeiro dia, né, segundo dia, mas está falando de conjunto, né? Está falando de mas são várias unidades, né? São vários conjuntos que formam essa unidade. A matemática é formada pela teoria dos conjuntos, assim como a física, como a química, com tudo. Então tem duas teorias da diversidade, teoria do conjunto. Então, no mundo antigo não tinha matemática. A lógica era de conjuntos. Os conjuntos formavam a cosmologia. Então, não era um dia, era um conjunto que formou aquele dia. E naquele dia muita coisa se formou e está conectada. Tudo está conectado. Então, quando Deus constrói sempre na pluralidade, porque o conjunto é plural. Né? Então, a matemática é plural, no contexto de que ela não é isolacionista. Né? Então, Deus não criou um bicho e tal, teve um conjunto. Primeiro dia tem uma construção, tem um conjunto. Aquela relação, por exemplo, dia e noite. Então, o conjunto, o que é dia, o que é noite. Essa formação, a luz é trazida pelo dia, à noite, aí vem o noturno, que é a lua. Então, aquilo ali constrói uma cosmologia para o homem observar as estrelas. Então, é um conjunto. Então, quando a gente começa a olhar a escritura também, na ordem de conjunto, você começa a conectar as coisas e ver que nada foi feito isoladamente.
Tudo estava dentro do seu conjunto, que tinha um subconjunto, cada um importante para a cosmologia, né? Então, ela não tinha 1 mais 1 igual a 2, 2, 3, 4. Isso é para o nosso entendimento, né? Que o tradutor colocou. Imagine como é bonito. Iniciou Deus formando formando o dia. Em vez de dizer o primeiro dia, formando o dia. E nesse dia Deus colocou muitas coisas dentro, né? E botou a lua, botou as estrelas, quer dizer, fez um conjunto do dia. Aí se dá o primeiro dia, que é o primeiro conjunto que formou o cosmos. Aí Deus foi fazendo os animais, o conjunto dos animais, aí vai as plantas, aí vai os animais do céu. Então, é bonito como Deus pega tudo no coletivo e vai construindo a matemática em cima desses conjuntos, né? E aí a gente começou a entender a relação de primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, né? Porque a gente foi construindo a ideia em cima dessa matemática, que é uma matemática formatada por conjuntos. E é muito fantástico aprender sobre isso, sabe? É muito legal, é muito bom também, né? É um universo novo, para um universo novo. Com certeza. Eu levei um bocado de tempo para poder entender. Eu levei muito tempo para entender, né? E hoje eu acho que eu não sei nada. Cada vez que eu olho, eu digo, meu Deus, cresce. Parece que cresce cada vez mais, né? Cresce assim, é fantástico. Eu fico abismado quando eu olho um verso e depois eu olho de novo. Quando você vê mulher, né? Que Deus entrega para Adão, Deus entrega, na verdade, a sua essência a Adão. Deus entrega a Adão a sua essência para andar lado a lado. Deus devolve a essência de Adão para andar lado a lado, né? Então, nem nome a mulher Deus deu, porque para Deus era uma essência, junto com Adão. Então, não tem particularidade, era o conjunto, os dois andando, era o conjunto. Aí Adão vai e coloca singularidade. Tu é Eva e eu sou Adão. Fica no teu canto, fica no meu. Então, começa o ser humano a dividir o que Deus faz no coletivo. E quem deu o nome foi Adão. Deus queria a coletividade dos dois ali andando juntos. Mas o homem começa com seu anseio de individualidade, de construção única, e vai desfazendo o efeito coletivo. O próprio Messias nunca trabalhou isolacionista, sempre foi nos conjuntos. Quando você começa a entender, você vê Cristo ali juntando as coisinhas pequenas, as coletivas, para as pessoas pudessem olhar o conjunto inteiro, e não só uma parte. Né? É isso aí. E não é, pessoal, uma coisa difícil. Não é um universo difícil, pessoal. É só diferente. E eu confirmo que vocês podem ver que isso é real dentro da Escritura. Não tem isso aqui, não tem doutrina nenhuma, interpretação doutrinária alguma. Isso que nós estamos falando é em base na origem das palavras. Não tem nenhuma construção, digamos assim, a não ser a própria semita, que é a origem da etimologia das palavras. Nós estamos falando da religião semita, que é a judaica. Estamos falando da construção, da comunicação semita, cognitiva e ontológica, né, da comunicação. O nosso interesse é pensar como eles pensavam. Nosso interesse é só esse. Escrever como o hebreu escreve só para você fazer um curso. Bem facinho. Mas pensar como eles pensavam exige um pouco mais de trabalho, né, de dedicação. Né? É bonito você explicar um verso como o semita escreveu, como Moisés escreveu, do que como a religião determinou. Né? As leis que o Moisés colocou eram leis didáticas. Não era uma lei depois do evento, era antes do evento. As leis eram didáticas. Sempre foi didática, antes que o mal acontecesse. Mas o homem pega e transformou as leis em uma ação penal. Transformaram o Levítico em uma ação penal. A ação penal é sempre depois do evento, depois do mal. E o Codex diz o contrário. Todas as leis, elas são anteriores ao evento. O próprio Deus disse assim, Caim, o mal à porta. Não deixa entrar.
Quer dizer, sempre a interpretação da Torá, ela vem numa visão anterior ao ato, nunca depois do ato. Depois do ato foi a interpretação judaica, ortodoxa, que trouxe essa visão de punição de ato. Né? Então, as pessoas acham mais fácil ter ela como uma lei jurídica e penal do que uma lei que leva o indivíduo a uma consciência antes dele fazer o ato, antes dele cometer o ato. É por aí, pessoal, viu? É uma leitura totalmente diferente. E aí a gente começa a ver também um pouco mais antigo, né? O pensamento mais antigo, a forma como que eles viam as leis, né? A lei, ela não era simplesmente para ser exercida, decretada e tal, não, ó, o cara foi lá, tu vai lá e mata o cara, não é para ser assim, né? Existe toda uma formulação, primeiro o cara tem que saber do que ele está fazendo, primeiro ele tem que ter conhecimento daquilo. Exatamente. Né? A gente não julga alguém sem causa. Pô, não faz sentido, né? O cara tem que conhecer para depois ser julgado. É que nem honrar teu pai e tua mãe. Quando você vê lá honrar seu pai e tua mãe, quando você vai fazer uma análise histórica da palavra, as letras mandam você se colocar no lugar do seu pai e da sua mãe. Né? Então é didático. Como é honrar? Se coloque no lugar dela e faça o melhor, rapaz. E carregue não é eles ainda, né? Não é uma emoção. Eu honro meu pai, me amando ele. Não, isso aí é com lágrima de crocodilo. Deus quer uma ação real. E essa ação real, seu pai e sua mãe, de alguma forma, está com dificuldade, se ponha no lugar deles e faça acontecer. É simples assim. Assim tu honra teu pai e tua mãe. E não dizer para o pai e a mãe, mas não consegue viver a essência do pai e da mãe como se eles estivessem vivendo. Não é verdade? É o que o Messias critica, né? Vocês doam tudo ao templo, né? Vocês fazem corban, né? Que é o ato de dedicar, né? Isso, mas vocês desonram pai e mãe. Olha, eu quando eu estava dando aula, eu perguntava aos alunos, minha sala sempre foi grande. Eu perguntava, faz quanto tempo vocês dão um beijo no pai e na mãe de vocês? Eu perguntava, menino, de 70 alunos, só 2 diziam que tinha dado no mês. Tinha gente que disse que não lembrava mais, que isso era coisa de criança, beijar pai e mãe. Entendeu como é que é? Tinha um que dizia que só se lembrava quando era menino, que tinha dado um beijo na testa do pai. Quer dizer, do pai e da mãe, né? Quer dizer, a essência de que você é um pedaço dos dois vai-se embora, por causa da dureza do coração. Aí quando você vai ler a Torá, que diz assim o quê? Você tem que se colocar no lugar dele, porque tu é ele. Tu é um pedaço dele. Aí Messias vai lá e diz o quê? A mesma coisa. Como é que tu podendo ajudar, não ajuda? Manda o cara em paz. Quer dizer que você liga para o seu pai e sua mãe? Não, é uma crítica, pessoal. Estou falando da escritura. Você liga para o seu pai e sua mãe e diz, pai, mãe, bom dia, boa noite. Depois eu passo aí e não pergunta como é que foi o dia dele, como é que foi o dia dela, se precisa de alguma coisa, se quer sua presença lá. Então, quando o Messias veio trazendo essa visão diferente, a negada achou ruim. Não, já envelheceram, já passou do tempo já. Esse negócio de ficar tendo emoção com quem é velho, infelizmente, é o coração tardio do homem. Perder as emoções e ser vaidoso nas suas vaidades. Infelizmente, é isso. Franco, mas com a Torá eu posso ter esse entendimento aí. Na verdade, o cavaleiro errado esse tempo todinho. Ler errado, sim. Quando você lê pelo egoísmo de uma religião, você lê errado. O próprio Messias disse o quê? Atira a primeira pedra. Aquele que nunca pecou. Jesus acabou de dizer o que eu disse. Você lê ignorante, você é um ignorante ao ler. Porque você esquece da emoção, da interpretação da Torá.
que ela tem um processo pedagógico anterior ao mal. Não é só jogar pedra, tem que ser pedagógico. Olhe para ela primeiro, se coloque no lugar dela e veja. Se você está livre, pode atirar o pé. Ou tire a pedra. Aí eu pergunto, né? Aí ficou só Jesus e a mulher. E os apóstolos, onde é que estavam? Correndo tudinho também. Tudo com as pedras na mão também. Então, é difícil para o Yahushua trabalhar com o povo de coração duro. Ele mesmo disse, até quando eu vou conviver com vocês? E ele disse isso para os apóstolos. Não foi para o coitado do pai que estava chorando, não. Foi para os apóstolos. Nem um demônio vocês conseguem expulsar. Andando comigo 2 anos e meio. Quer dizer, coração duro. Né? Tem um entendimento real da Escritura. Por isso que quando o Messias foi assunto aos céus, ele soprou o entendimento semita de novo. Aí mudou tudo na mente deles. Eles se transformaram em outra pessoa. O discurso de Pedro é totalmente diferente da biografia dos evangelhos, em Atos dos Apóstolos. Todos têm uma interpretação diferente do próprio Messias em Atos dos Apóstolos em diante. Porque Deus foi obrigado a soprar o entendimento, porque eles não tinham entendimento da Torá como era para ser. Porque era o único livro que eles tinham, a Torá, né? E os proféticos, claro, eram só os livros que testemunhavam toda a verdade da Torá. Né? Os proféticos seguiam a Messias, apontavam para Messias. E não tem como escapar, né, irmão? Não tem como tu querer entender os evangelhos, tu querer entender, né, Atos ou as cartas, né, as epístolas gerais, né? Se não entender a Torá, pessoal. Não tem como, é impossível. Porque a base do entendimento tá ali. Eu demorei muito tempo, pessoal. Eu tô praticamente aí 4 anos, coloca aí 5 anos em restauração, um pouco menos, né? E, cara, eu pelei muito. O irmão Cadmiel tá aí também, ele sabe o quanto que a gente estudou para chegar nessas conclusões. Para olhar para uma palavra em grego e entender o pensamento semita por trás. É como eu disse, quem dá a interpretação má é o homem, não é a Escritura. Deus, ele trata a mulher como uma entidade igual ao homem para andar lado a lado. Então, quem levou toda a outra interpretação não foi Deus, foi o homem pegando a interpretação. Para Deus, a mulher é a força necessária para caminhar do lado do homem. A mulher não é completa, né? Mulher não é para lavar prato, mulher é a força para andar lado ao lado do homem. Isso você vê em Semita. É isso? Então, a religião transformou a mulher em um subordinado do homem. Isso não tem na Torá. Né? Não tem. Né? Mas, infelizmente, a religião focou o coração do homem. Né? É isso aí, né? Já é 1 hora e pouco, né? 1 hora e pouco, né? Acho que tá bom, senão o pessoal se assusta quando tu vê a live. Senão a gente começa. Oxe, é bom tirar assim o domingo para passar umas 3 horas conversando. Aí no domingo todo mundo já sabe. É o domingo todinho, a galera perguntando aí e a gente falando. Uma hora dessa a gente podia fazer uma assim, né? Pegar e fazer uma live bem livre, assim, ó. Qual dúvida aí, pessoal? Larga uma pergunta aí. Aí o irmão Franco responde, tá? Que conversa é essa, rapaz? Bom, então, pessoal, acho que vamos ficando por aqui, né? Para não ficar tão cansativo o vídeo. A gente tinha programado meia hora, né? Mas a gente sempre acha importante trazer essa reflexão, né? E essa relação, né, do ato cognitivo, né? Que o pecado, é como o Messias fala, o pecado ele é sempre gerado dentro, nunca fora. Né? O desejo, ele é sempre inflamado. Você tem que abastecer o desejo para que ele se torne externo, né? Para que isso se materialize. Né? Então, a gente gosta muito de frisar isso, por quê? Porque a Escritura, ela trabalha primeiro a parte cognitiva, né? Porque tu só vai cumprir aquilo que tu entende. Não tem como, tu não vai fazer algo que tu não entende, não faz sentido. Né? Ou tu vai fazer por simples ato religioso, e aí te torna uma pessoa vazia, uma pessoa dura, uma pessoa que
está fazendo simplesmente por um ato religioso, porque alguém te falou que tu tem que fazer aquilo, mas não porque tu entendeu no teu íntimo. Né? E é esse que é o nosso objetivo, que você venha entender primeiro para depois pôr em prática. Exatamente. Se a gente fosse trazer aqui, só uma palavrinha, se a gente fosse trazer os costumes judaicos, que eu acho interessante, eu acho legal, eu acho assim fantástico a cultura, a vida deles, talvez não fosse uma melhor interpretação até da própria Torá, porque naquilo que você interpreta, que já foi também enxertado com religião, com perspectivas humanas, com quase verdades, com meias verdades, o texto não ser a verdade completa, sempre falta uma coisinha de explicação, sempre falta um contexto maior, um contexto mais amplo. Então, não teria lógica, né? Porque isso aí muita gente já faz. Pegar uma interpretação da Torá, como os livros de interpretação da própria Torá, né? Da religião judaica, e aí trazer uma interpretação sobre isso, sobre aquilo. Então, por isso que a nossa ideia é trazer a essência da interpretação, trazendo a etimologia, não a etimologia da questão da palavra como todos nós conhecemos, que é as Strongs, mas mais profundo, a construção cognitiva daquela palavra. Eu acho que é isso que vai trazer uma conexão melhor conosco. Eu penso assim, né? Aliás, passei 17 anos pensando assim e eu acredito que seja assim. Então, pessoal, deixar o meu shalom aqui para todos, uma Laila Tove, né? E que o Criador venha abençoar essa semana aí de vocês, né? E que cada um busque o seu conhecimento, né? Que cada um desenvolva, né? O seu papel de uma forma individual, né? Que é isso que a gente quer, pessoal, sabe? A gente quer que vocês sejam independentes naquilo que vocês estão lendo, né? E que vocês sejam livres, né? Mas, lógico, dentro dos parâmetros adequados, né, pessoal? Não é sair aí, achar que agora, porque essa letra aqui significa isso, eu posso dar um sentido que eu quero para a palavra, porque não é assim, tá, pessoal? É com calma, é com estabilidade, né? Não vamos achar que podemos jogar tudo pro alto aí, que não é assim que funciona, né? Então, fica aqui minha shalom a todos. Paz.